consolando, né? Minhas primas. Então vamos lá. Eu fiz aqui eu fiz aqui um pouco um esboço aqui do contexto históricozinho do livro de Josué. Eu vou ler aqui para a gente entender um pouco. Esse livro, né, após a morte de Moisés, Josué ele começa a liderar os israelitas. Bom dia, Brenda, tudo bom? Ele começa a liderar os israelitas na conquista ali de Canaã. Então esse livro, ele foi atribuído a Josué, né? Mas pode ter sido outros autores, né? Adições de outros autores aqui. Vou falar um pouquinho aqui agora do contexto histórico. Foi no período cerca de 1406 a 1375 a.C. E ali ele começou ali a preparação para conquistar ali a Terra Prometida. Então nós vemos aqui que houve um comissionamento, né, para Josué. Então ali do versículo do 6 ao 9, fala muito da confiança e da obediência a Deus. E eles vieram ali também como eles estavam ali, né, iniciando ali, né, com o povo de Israel, e eles estavam sendo liderados ali por Josué após a morte de Moisés. E nós vemos ali que as pessoas, né, deixa eu ler aqui o versículo 1 e 2, vamos ler aqui novamente. Aqui depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Nun: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. Então, o seu território se estenderá do deserto do Líbano, do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, onde toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida, como estive com Moisés. Então ali Deus, né, estava ali falando com Josué que ele estaria com ele, né, todos os dias da vida dele, nunca deixaria, nunca abandonaria. E nós conhecemos bem aí esses versículos, né, porque são versículos de encorajamento, né, onde Deus ele estava ali fazendo com que Josué tomasse posse ali, né, da identidade dele e do propósito dele. Então é muito interessante aqui porque nós vemos que Josué, ele acompanhou Moisés, né, em toda a trajetória ali da travessia do Egito. E ele foi tipo um pupilo, né, um pupilo ali do Moisés. E nós vemos que ele aprendeu, né, aprendeu a andar, né, a andar com Moisés, a receber ali, a liderança de Moisés. E assim como Josué ele foi chamado, né, ele foi chamado ali para uma nova responsabilidade, né, nós também somos chamados, né. Então teve muitos desafios ali na vida dele, né, mas nós sabemos que Deus ele capacitou, né, ele capacitou Josué em tudo. E Deus ele também nos capacita, né. Ele nos chama, ele tem um chamado para todos nós. Ele nos chamou, né, para nós tomarmos posse aí da nossa identidade, dos nossos propósitos.
E o Senhor, ele chamou aqui Josué para ele poder, ele liderar esse povo. E o Senhor, e as promessas dele, né, são fiéis. Então a gente vê que se ele falou, ele cumpriu, né? Porque ele estava em todo tempo, em todo momento com Josué ali, levantando ele, incentivando, você é forte, você é corajoso. Então é muito importante aqui a gente ver como as promessas de Deus são fiéis e são verdadeiras. Ela nos garante, né? Onde quer que a gente coloque, né, a nossa fé, a nossa obediência, ela está ali porque a gente vê que é uma promessa de Deus. Ele nos dará a vitória. Então a gente deve caminhar assim como Josué, ele caminhou ali em obediência, com confiança, sabendo que Deus tinha preparado o caminho para ele, sabendo que Deus ele estaria com ele, que ele nunca abandonaria, né? E aqui fala que no versículo 4, 3 aqui, todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, vou tê-lo dado, como eu prometi a Moisés. Então Deus ele prepara os nossos caminhos. O Senhor preparou aqui o caminho, né, para Josué. Então o Senhor aqui fala no versículo 5, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei e nem o abandonarei. Seja forte, seja corajoso, porque você conduzirá esse povo para a terra que jurei aos seus antepassados. A presença de Deus ali era constante, né? Era uma presença ali que ele poderia ter certeza ali que Deus estaria em todo o tempo com ele, né? Ele estaria seguro da presença de Deus. Deus, ele prometeu a vitória, né? Então, às vezes, nós enfrentamos desafios, né? Mas a gente pode ter certeza, né? Que Deus também está conosco, né? Assim como ele esteve ali com Moisés, ali como ele esteve com Josué. O Senhor está conosco em todos os momentos. Essa semana eu tive num culto na casa lá da minha irmã e teve um missionário da Agi, e ele estava falando ali, né, que Deus, ele nos chama e ele não vê, né, o que a gente era. Ele vê o que a gente vai ser, né? Ele vê o nosso futuro. Então aí a mesma coisa aconteceu com Josué, né? Pode ser que Josué era um rapaz ali que tinha ali seus bloqueios, né? Seus desafios ali, mas Deus ele enxergava o futuro de Josué. Ele seria um ótimo líder ali na caminhada daquele povo. Ele estaria liderando aquele povo ali com ousadia, né? Então, assim, nós vemos que às vezes o medo paralisa as pessoas, né? E Josué ali, ele não teve medo, porque ele estava ali, sob uma palavra, né? De Deus, de seja forte, seja corajoso. Deus estava, ele estava praticamente, né? Deus falava, não estava falando face a face com ele, porque aí só foi feito com Moisés, né? Mas ele ouvia Deus, né? Ele ouvia, ele sentia e ele falava também com Deus. Então, assim, nós vemos que Deus ele estava ali em todo momento encorajando ele para ele cumprir, né? Um propósito que foi dado a ele. Então, nós vemos aqui que Deus ele está também em todo momento conosco. Assim como ele teve com Moisés, assim como ele teve com Josué. Ele fala com a gente. Basta a gente realmente estar na presença, estar aos pés do Senhor, né? Todos os dias, buscando a sua graça ali, para que a gente possa estar ouvindo, né? Abrindo nossos ouvidos espirituais para ouvir o Senhor. Então, esse versículo 6 aqui, de ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Deus está chamando ali ele para ser forte, para ser corajoso. E essa força, essa coragem, essa confiança,
essa confiança só vem de Deus, né? Então ele nos usa também para realizar o seu propósito, né? Para cumprir suas promessas em nossas vidas. Então nós temos que ver que o Senhor está o tempo todo falando conosco também. Essa força, essa coragem vem da confiança nas promessas do Senhor. Nós temos que ter confiança. Nós temos que ter esperança, porque o Senhor, ele está conosco também, né? Assim como ele esteve com Moisés, assim como ele esteve com Josué, ele também está conosco. Então, aqui no versículo 7 e 8, fala: tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então essa meditação é um chamado à obediência, né? A palavra de Deus. Para a gente ter sucesso na nossa vida, né? Nós temos que realmente crer, né? Nós precisamos estar debaixo aqui das promessas do Senhor, né? Precisamos estudar, aplicar, né? Aplicar a palavra do Senhor em nossas vidas todos os dias. E assim, só assim, né? A gente pode experimentar a prosperidade do Senhor, né? Experimentar as promessas que Deus tem para nós. O pessoal tá tudo me ligando aqui, gente. Versículo 9. Não te mandei eu ser forte, seja corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ai, que maravilha, gente. Esse versículo é um versículo que eu sempre estou comigo, né? Sempre lembro dele, porque realmente Deus, ele coloca a gente em tantos desafios, né? Parece até são fases, né? Que a gente tem que realmente vencer, ultrapassar aqui. E Deus sempre nos encorajando, né? Pra gente não temer, pra gente ser corajoso. E a presença dele, né? É essa fonte inesgotável aí. Deus, ele quer que nós confiamos nele, que nós colocamos, depositamos nele toda a nossa confiança. Que a gente possa lembrar sempre, né? Ele está conosco todos os dias, em todas as situações, não importa. Isso nos dá essa confiança, né? Para enfrentar qualquer desafio, qualquer coisa que a gente pensa que não vai conseguir. Mas sob essa palavra, né? Não te mandei eu, seja forte, seja corajoso, não temas. E aqui no versículo 10, começa aí as preparações para a travessia, né, para o Jordão. Então Josué deu esta ordem aos príncipes do povo, né? Passai pelo meio do arraial, ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuí-la. Então a gente deve estar sempre nos preparando, né? Preparar-se é essencial, né? Para os desafios. A gente deve estar sempre em preparação espiritual, emocional também, e até mesmo físico, né? Tudo exige uma preparação. Deus, ele fala que a gente tem que estar, né, todos os dias, como se ele tivesse, como se tivesse Jesus vindo hoje, né? Então a gente tem que estar com nossas lamparinas acesas. Então nós temos que estar preparados, né? Espiritual. E aqui Deus está dando aqui uma ordem, né, para ele. Josué está dando uma ordem aqui aos príncipes para eles se prepararem para enfrentar os desafios.
E nós temos que estar preparados também, em toda e qualquer situação, confiando, né, que Ele vai prover tudo, né? Deus, se nós confiarmos a nossa vida nele, buscarmos primeiramente o reino do Senhor, né, o reino de Deus, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então nós cremos aqui, né, que Deus está falando aqui que iria prover para eles comida, né, porque dentro de 3 dias eles iriam passar para o Jordão. Então eles não estavam ainda na terra prometida, mas Deus estava provendo tudo, tá? Provendo o necessário para eles passarem por essa jornada. Mesma coisa em nossas vidas, né? Deus, ele proveu o... Nós não devemos nos ficar preocupados, né? Ficar ansiosos. O que há de comer, o que há de beber, né? Porque o Senhor, quando a gente crê, coloca nas mãos de Deus todas as nossas ansiedades, o Senhor, ele provê tudo. Aqui no versículo 12, fala: disse Josué aos Rubenitas, aos Gaditas, a meio de tribo de Manassés: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado ficarão na terra, que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armado na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros. Então voltareis para a terra da vossa herança e possuireis o que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então nós vemos ali que eles tinham unidade, né? Eles tinham cooperação. E isso aí é fundamental, né? Eles estavam ali em grupo, né? E onde há unidade, Deus ordena a bênção, né? Então nós vemos aqui que eles estavam, né, unidos ali. Vossas mulheres, vossos meninos, vossos gados ficarão na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos, e os ajudareis até que o Senhor conceda descanso aos vossos irmãos. Então a gente deve também, né, estar sempre unido em oração com os nossos irmãos, né? Porque aonde há unidade, Deus ordena a bênção. Por isso que a gente tem que estar, né, sempre em comunhão com os irmãos, né? Porque o Senhor, quando há unidade, né, quando há cooperação, Deus, as promessas de Deus são alcançadas, né, mais rapidamente em nossas vidas. Então nós devemos também ajudar, apoiar uns aos outros, né? Trabalhar junto para realizar os propósitos de Deus. Aqui no versículo 16, fala: então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as suas ordens e não obedecer às suas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente seja forte, seja corajoso. Então nós vemos aqui que a obediência, né, a liderança é fundamental, né? O Senhor, ele nos chama, né, para ele estará sempre conosco. Mas aqui ele tá falando aqui que assim como ele foi com Moisés, né? Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos. Então eles estavam falando ali que eles seriam, né? Que eles seriam obedientes também a Josué. Então todo homem que se rebelar aqui contra as ordens, não obedecer as tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Então somente seja forte, seja corajoso. O povo ali estava incentivando também, né? A Josué. Então eles estavam ali obedecendo a liderança
que foi imposta ali por Josué. Nós também devemos, né, trazer isso para nossas vidas. Nós devemos ser comprometidos aí com nossos líderes, né, sempre encorajando eles e deixando para que Deus cumpra a vontade de Deus na vida, né. Então essa unidade, essa obediência aí é a chave, né, para que a gente possa estar debaixo de uma liderança e sendo abençoado por Deus também. Então esse estudo aqui de Josué foi muito interessante, né? Porque ele começou ali com a preparação, né, de Josué para liderar esse povo de Israel após aí a morte de Moisés. E Josué também, ele é lembrado que embora Moisés ele tenha morrido ali, Deus ainda tinha um plano, né, para esse povo. E Josué, né, foi o líder escolhido para cumprir esse propósito, para levar esse povo até a terra prometida. Então Deus fala com Josué, Deus encoraja ele, né, a ser forte, a ser corajoso. Promete estar com ele onde quer que ele vá. E Josué começa ali a comandar os oficiais ali, né, e reforçar ali aquele compromisso com as tribos, né, e ajudar ali a conquistar a terra de Canaã. Então esse capítulo aí termina, né, com a promessa dos líderes da tribo de Josué em seguir Josué, desde que ele prove estar seguindo a liderança de Deus, né. Então nós vemos aqui que foi um tempo ali das promessas de Deus para a conquista da terra prometida. E teve que ter muita coragem, né, para passar ali pelos desafios. Muito importante aqui a obediência, né. Nós vemos aqui que essa trajetória ali, aquela para conquistar a terra de Canaã, nós vimos que o povo se uniu ali, que eles começaram a obedecer a Josué, assim como obedeciam a Moisés. E isso aí foi realmente, né, um ponto bem importante, a liderança de Josué. Então, assim como Josué foi chamado por Deus ali para liderar esse israelita, né, nós também somos chamados, né, a, por Deus, para liderar, né, uma geração, para liderar nossa casa, né, nossa empresa. Então, nós temos ali realmente que ser forte, ser corajoso, obediente, né, porque Deus ele prometeu estar com Josué em cada batalha. E Deus também promete, né, estar ao nosso lado em cada desafio. Ele promete estar conosco, né? Cada desafio que a gente enfrenta na nossa vida. Então, não importa que o tamanho do obstáculo que está diante de nós, né? Nós podemos confiar que nós temos a presença no poder de Deus, né? Que Deus está sempre conosco, Ele está ao nosso lado. Então, o Senhor nos chama aqui para sermos corajosos, sermos fortes, né? Não por nossa própria força, né? Mas porque Ele está conosco, que Ele é a fonte da nossa força. Então, que possamos ser como Josué, né? Forte, corajoso em nossa fé, confiando sempre na presença de Deus, confiando que Deus está conosco em todos os momentos, né? Nos comprometendo também a estudar, a estar ali meditando na palavra, meditando nas escrituras, né? Obedecendo a palavra de Deus, colocando em prática o que a gente está estudando, né? Porque tudo isso, né? Em todas as áreas da nossa vida, né? Será realmente impactada aqui com essa quando a gente coloca, né, a nossa obediência em Deus, né? Como Josué aqui, sendo forte, sendo corajoso, confiando que o Senhor está conosco em todo momento. Então é isso, gente. Esse capítulo é muito forte, né? Porque ele nos chama, né, para sermos corajosos, né? Então a gente
o Senhor fala, né, o tempo todo conosco, assim como ele falou com Josué, que possamos estar com nossos ouvidos espirituais, né, abertos para ouvirmos sempre o Senhor nos colocando para frente, né, nos dando coragem para nós não termos medo, né? Maravilhoso. Alguém quer comentar algum versículo? Sabe o que eu queria só comentar rapidinho? Sobre esse versículo aqui que fala seja forte e corajoso. Vou compartilhar aqui a tela, que tem uma versão que ele fala o seguinte, ao invés do seja forte e corajoso, esforça-te e tenha bom ânimo. Achei interessante também essa outra versão. Assim, uma coisa que eu ando me atentando, e até eu quero comprar uma Bíblia nova, é que assim, muita coisa das traduções, ela vai se distorcendo, né? E quando chega pra gente a tradução, ela não tá muito trazendo a essência, às vezes, do que de fato era na palavra, né? E eu vi há um tempo atrás uma pregação do Thiago Brunet, que também é um cara que eu gosto bastante, assim, na internet, e aí ele comentava sobre esse versículo, que ele falava o seguinte, que aqui é uma ordenança que o Senhor dá, que tem que partir de nós, que nós sejamos fortes e corajosos, que a gente se esforça e que a gente tenha bom ânimo. Tem algumas coisas que realmente o Senhor vai nos capacitar, né? Mas tem certas coisas que tem que partir de nós. Igual eu vejo aqui, por exemplo, esse grupo. Esse grupo, o Senhor nos despertou para estar aqui. Aqui é um treinamento, é uma preparação, assim como a gente vê Josué, que ficou anos andando ao lado de Moisés, se preparando para que quando Moisés se fosse, ele pudesse assumir, ele pudesse estar o máximo preparado e capacitado, assim também é com nós, né? O Senhor coloca oportunidades em nossa vida para a gente se preparar, para a gente se capacitar, mas a gente precisa se esforçar e ter bom ânimo. Tem que partir da gente o esforço de levantar cedo, de estar aqui, de se dedicar, o dia que a gente vai dar a palavra, que a gente vai dar o estudo, a gente ter todo o compromisso de estudar, de preparar. Temos que ter bom ânimo. Então, eu achei interessante essa pregação do Thiago Brunet, que ele falava isso, ele fala, Deus não está falando aqui que eu vou te dar coragem e força. Eu estou falando para você ter. Então, a gente tem que a palavra fala que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, a gente, quanto mais estiver em intimidade e relacionamento com Deus, a gente sim é fortalecido, mas a gente tem que encontrar isso, né? E eu achei interessante essa pregação dele, esse olhar que ele trouxe, e só queria compartilhar essa versão também, que essa versão fala esse esforça-te e tenha bom ânimo, né? Enfim, queria compartilhar só isso. E ontem o seu Antônio falou uma coisa que também me levou a refletir, que eu sempre ouvi muito falar, sempre ouvi muito por aí ser dito que o Senhor, ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Sim. E, na verdade, ele falou algo que eu falei, nossa, faz muito mais sentido. O Senhor escolhe as duas pessoas, né? Porque se a gente for ver Moisés, que ele estava explicando ontem, ele viveu quantos anos no Egito? Numa preparação. Então, ele escolheu uma pessoa que era, assim, capacitada, mas que era já preparada e capacitou ainda mais, né? Quando a gente vê o apóstolo Paulo também, como ele sabia, assim, a Torá, assim, né? Tinha estudado profundamente. Então, além de ele já estava muito capacitado, o Senhor, de ele estar muito preparado e treinado, o Senhor ainda capacitou. Então, achei muito interessante isso. Então, realmente, essa palavra que a gente também tem que partir de nós, essa coragem, essa força, esse bom ânimo, esse esforço, e que a gente vai estar nesse processo sendo preparado, e aí o Senhor vai completa, né? Ele vai e vai colocando a gente no lugar certo, e a gente vai aproveitando as oportunidades e as coisas vão fluindo, né? Para que a vontade dele na nossa vida seja feita. Verdade. Pois é, a partir do momento que ele ouviu, né, ali, o chamado do Senhor, né, ele realmente obedeceu, ele teve uma atitude, né, ele teve fé, sempre foi uma atitude de fé. Então ele teve atitude, né, ele realmente decidiu, né, andar em fé ali, porque na verdade o Josué
ele estava sempre ao lado de Moisés ali, né? Mas ele ainda era novo, né? Tipo assim, não era. O bom dele é que ele vivenciou tudo o que aconteceu, né? E ele participou ali junto com Moisés. Então ali foi realmente uma transferência ali de liderança, né? Mas a atitude dele, né? Foi importante, a fé. Porque sem fé, né? Nada podeis fazer, né? E aí nós vimos que Josué, ele realmente teve fé, mas ele teve coragem, né? Ele teve atitude. Ele, ele, ele saiu realmente para poder fazer acontecer mesmo, né? Então, foi muito bom ali, muito. Mais alguém para comentar? Senão a gente vai orar aqui. Seu Antônio, você pode orar aqui, por favor? Coloca a minha. O pessoal tá até me ligando aqui, eu tô. Ora pela minha família, né? Ora pelas minhas primas que perderam agora pela manhã, minha tia. Eu vou tentar ligar agora para elas para poder ver o que a gente pode estar. Só oração por elas, né? Porque é uma família toda católica, né? Que a gente sempre fala da palavra de Deus, mas a gente crê que Deus está em todo coração, e a fé da minha tia, creio que salvou ela, né? Em nome de Jesus. Agora é a família, né? Os filhos que entendem os propósitos de Deus aqui. Se eu posso estar orando aí, tá? Vamos orar. Pai, nós hoje estamos iniciando, ó Senhor, mais uma etapa da jornada de estudos, ó Senhor, onde nós estamos começando o livro de Josué, Pai. Mais um homem, ó Pai, do qual o Senhor usou, lições poderosas, ó Pai, o Senhor nos deixou através da vida dele, ó Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, em nome de Jesus, a termos bom ânimo, Senhor, a termos esforço, ó Pai, de estarmos todos os dias pela manhã aqui nos preparando, Pai. Nos preparando para também sermos usados pelo Senhor, Pai. Onde quer que o Senhor nos colocar, naquilo que o Senhor nos chamar, ó Pai querido, aonde estivermos, que nós também, ó Pai, possamos ter bom ânimo, possamos ser usados pelo Senhor para a honra e glória do Teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Desperta-nos, ó Senhor. Desperta-nos, ó Pai, para este aprendizado, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos, a compreendermos, ó Senhor, e principalmente ajuda-nos a praticarmos, ó Senhor, a Tua palavra, Pai. Os ensinamentos que o Senhor nos trará através, ó Pai, da liderança, da vida de Josué, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Senhor, nós queremos também, em nome de Jesus, Pai, colocar a família da Fravinha nas tuas mãos, ó Senhor. Tu que é o conhecedor de todas as coisas, ó Pai, a tua palavra diz que nada acontece, absolutamente nada, que não seja do teu propósito, ó Senhor. Assim também como diz que todas as coisas cooperam para o bem. Pai amado, que o Senhor console, que o Senhor fortaleça, ó Pai, que o Senhor esteja mostrando, ó Pai, a cada membro dessa família o quanto que a vida é tênue, é frágil, o quanto que nós necessitamos estarmos firmados e fundamentados exclusivamente em Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor
da tua serva de testemunhar que esse controle, essa tranquilidade, essa paz, esta fé que ela tem, é porque o Senhor é presente na vida dela, Pai. Que ela possa ter palavras adequadas ao Senhor nos momentos adequados ali, que transmita, ó Pai, segurança, transmita paz ao Senhor, transmita a fé, Pai. Tenha misericórdia ali daqueles que precisam, fortaleça os que precisam, Pai amado, console aqueles que necessitam, ó Pai querido, mas acima de tudo, que eles entendam a necessidade de estar firmemente na Tua presença, Senhor. Mais uma vez queremos colocar cada membro desse grupo, ó Pai, diante do Senhor e te agradecer, ó Pai. Te agradecer pelo privilégio, a oportunidade que nós temos de a cada manhã podermos estudar e aprender um pouquinho mais do Senhor, Pai, de como servi-lo, de como estar na Tua presença com fidelidade e integridade, Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Dá-nos um dia na Tua presença, Senhor. E, Pai, que hoje as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração, ó Pai, diante de cada situação que iremos enfrentar, diante de cada oportunidade que surgirá, que elas possam ser agradáveis na Tua presença, Senhor. Que aproveitemos cada uma delas e que glorifiquemos e honramos o Teu nome, ó Pai, em cada uma dessas situações. Te oramos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, amadas. Amém. Bom dia. Amém, bom dia. Leva nossos sentimentos a toda a família, irmã Flávia. Em nome de Jesus.